Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit de relacionamentos e foi feita pela usuária Boyfriend is a Wreck. Eu, mulher de 22 anos com meu namorado de 24 anos, estamos juntos há 3 anos. Ele descobriu que a ex dele está noiva e literalmente não para de chorar. Eu, mulher de 22 anos, conheci meu namorado, homem de 24 anos, há 3 anos através de alguns amigos em comum. Ele era bem reservado e fui eu quem correu atrás dele. Nós tínhamos um relacionamento à distância. Eu morava no Oregon e ele em Washington, até que fui morar com ele no ano passado. Meu namorado só teve um outro relacionamento e uma ficada antes de mim. Ele parou de falar com a ficante há muito tempo, porque ela era maluca, mas continuou em contato com a ex, até que ela cortou o contato com ele há cerca de 2 anos. Eles namoraram quando ele tinha 15 anos e durou cerca de 2 anos, até que ela terminou com ele porque ele não tinha amor próprio. Aparentemente, ela é a razão pela qual meu namorado é tão fechado agora. Vou admitir que eu sentia muitos ciúmes dela e fiquei feliz quando ela cortou contato com ele, porque ela é linda e meu namorado falava dela como se ela tivesse todas as respostas da vida. Então, há cerca de 6 semanas, eu acordei no meio da noite e ouvi meu namorado chorando baixinho. Eu percebi que ele estava olhando para o celular e não tinha certeza se deveria dizer alguma coisa ou não, já que não sabia se ele só queria um momento privado ou não. Depois de um tempo, ele se levantou para ir ao banheiro, então eu dei uma olhada no celular dele. Ele estava no Facebook, olhando o perfil da ex-namorada. Ela tinha ficado noiva e havia fotos do anel e tudo mais. Desde então, meu namorado tem desabado do nada. Continuo pedindo para ele conversar sobre isso, mas ele recusa. Sugeri procurar um terapeuta e ele se ofendeu, dizendo que não acredita em terapia. Eu não sei o que fazer, já que isso acontece pelo menos 2 vezes por semana. Eu o amo, mas ele sempre me pareceu um pouco distante, e obviamente essa mulher é o motivo disso. Devo entrar em contato com ela e perguntar se ela tem alguma informação? Acho que ela deve ter dito algo para deixá-lo assim, pois ele não parecia tão incomodado quando a ex saía com outros. Obi, isso é porque enquanto ela saía com outros e ele estava com você, ele achava que a porta continuaria aberta. Mas agora que tem um anel no dedo dela e ela vai se casar, essa porta está completamente fechada para ele. E é isso que está fazendo ele desmoronar, porque ele ainda não superou ela. Mesmo que pareça duro, desculpe, mas não acho que você seja a pessoa certa para ele, ou ao menos é o que ele pensa. Ele só está com você por agora. Mas se ele tivesse uma chance com a ex dele, ele te largaria na hora e voltaria para ela. E todo esse desabar e chorar do nada, de forma esporádica, é porque ele está de coração partido. Talvez ele precise de terapia ou de alguém para ajudá-lo a lidar com essa dor, superar ela, ter um desfecho ou o que quer que ele precise. Mas o que você não precisa é perder seu tempo estando em um relacionamento com alguém que não vê um futuro com você e provavelmente está com você só porque a ex dele está indisponível. Isso é injusto com você. Isso claramente é um grande sinal de alerta OP, e você deveria tomar providências para se afastar disso. E o que vocês acham? Comentem aí, agora vamos ver os comentários da comunidade. Deletado diz: certo, ok, não entre em contato com ela, o trabalho dela acabou. Se o ex dela ainda tem problemas com o relacionamento deles, isso é problema dele. Agora, mocinha, não tente ser a senhorita conserta tudo. Você não pode mudar que seu namorado ainda ama outra mulher. Você pode ser a mulher mais perfeita do mundo, mas enquanto ele ainda tiver ela como a mulher dos sonhos dele, você não tem chance nenhuma. Sinceramente, por mais difícil que seja, eu conversaria com ele sobre isso de novo. E então, se não houver uma solução, eu pensaria em seguir em frente. Você merece alguém que ache que você é a melhor mulher do mundo, não uma ex distante dos tempos de escola dele. Boa sorte, OP, e um grande abraço. Isso é uma droga. E OP responde: obrigado pela resposta. Desde o início, eu tinha insegurança sobre o relacionamento do meu namorado com a ex dele. Eles não falavam com frequência, mas colocavam o papo em dia a cada poucos meses por videochamada. Ela mora na costa leste e quando o último furacão aconteceu, ele ligou para ela, mandou mensagens e tentou contato, mesmo depois de ela ter cortado contato com ele antes disso. Eu nem sabia que ele ainda tinha o número dela. Esse relacionamento não tem mais jeito? Eu sabia que ele ainda tinha um certo interesse por ela, mas não sabia o quanto até agora. Se ele não superou até agora, não entendo por que começou um relacionamento comigo. Serafina diz: parece pra mim que ele ainda está apaixonado por ela. Em algum lugar no fundo da mente dele, ele provavelmente ainda tinha alguma esperança de voltar com ela, e agora isso foi destruído, já que ela vai se casar.
E OP responde: obrigado pelo comentário, não sei muito sobre o que ocorreu no relacionamento deles, é um assunto delicado para ele. Eu sei que não é incomum as pessoas nunca esquecerem seus primeiros amores, mas eu não consigo entender isso. Pelo que eu entendi, ela foi bem cruel com ele no final. Ela bloqueou ele em tudo por mais de 6 meses depois que eles terminaram, e depois disso, eles pareciam ter uma amizade normal. Certa vez, por insegurança, olhei o histórico de conversas deles, mas não havia nada de estranho, tudo era platônico. Cansado de dois padrões diz: pelo amor de Deus, não entre em contato com a ex, isso não vai ajudar em nada, é hora de uma conversa honesta. Quero dizer, uma conversa do tipo: vamos sentar aqui na mesa e conversar. Você tem todo o direito do mundo de saber qual é o seu status na vida dele. Claro, ele pode ficar triste até certo ponto, porque uma ex de muito tempo atrás seguiu em frente, mas isso só vai até certo limite. Se ele está com você, então ele precisa estar com você de coração, corpo e alma. Não há nada de errado em dizer isso para ele. Deixe claro que está ao lado dele, mas se não for a mulher dos sonhos dele, talvez seja melhor ambos seguirem em frente e encontrarem seus verdadeiros amores. Peça que ele seja aberto e honesto com você e esteja pronto para citar exemplos específicos de quando isso não ocorreu. Mas acima de tudo, você precisa deixar claro para ele que, embora você entenda que ela fez parte do passado dele, chegou a hora dela realmente ficar no passado. E se você não consegue fazê-lo feliz, então ele precisa encontrar alguém que consiga. O mesmo vale para você, não seja a segunda opção de ninguém. Você merece algo melhor do que isso. E OP responde: o problema é que ele sempre foi muito sensível quando se trata da ex dele. Eu sempre entendi que ele a amou muito. Ele mencionou que ela é muito inteligente e o ajudou a se reerguer, mas não entra em detalhes. E acho que pensei que se eu entendesse exatamente o que aconteceu, eu poderia ajudar mais, ou pelo menos ter uma ideia melhor se vale a pena ou não continuar nesse relacionamento. Quanto a ser a segunda opção dele, acho que quando o relacionamento começou, eu pensei que ele ia superar ela com o tempo e parei de pensar em quanto tempo eu estava dando pra ele. E aquele cara, Miles, diz pra não menosprezar relacionamentos de escola, mas esse cara tinha 15 anos e eles só namoraram por 2 anos, e já faz o quê? 6 anos desde que terminaram? Eu acho que seu namorado só não tem tanta experiência pra perceber que aquele relacionamento não foi tão profundo ou significativo quanto ele acredita. Parece que ele a colocou num pedestal o tempo todo, o que não é saudável. Talvez devesse conversar com alguém, pois isso pode travar sua vida. Passei pela mesma situação. Demorei muito para superar minha namorada do ensino médio e, olhando agora, não entendo por que idealizei tanto esse relacionamento, já que não era assim. Bem, a comunidade concorda que o AP deve seguir em frente, pois ainda está preso à ex. Agora vamos para a primeira de 3 atualizações para ver o que aconteceu depois. Acabou, eu acho. Liguei pro meu pai e pedi pra ele me ajudar a voltar pra casa. Esses últimos 2 dias foram bem intensos. Meu namorado ficou fora o dia todo ontem. Ele já tinha saído quando acordei. Tudo bem, achei que ele tinha ido trabalhar cedo, mas ele ainda não tinha voltado quando fui dormir. Mandei uma mensagem pra ele quando acordei pra dar bom dia e 2 à noite. Uma perguntando se ele vinha pra casa jantar e outra perguntando se ele estava bem. Tentei ligar pro celular dele, mas não atendeu. Achei que merecia algumas respostas, então decidi fuçar, algo que já tinha feito uma vez antes quando me senti inseguro sobre o relacionamento dele com a ex. Bem, no laptop dele, escondido em várias subpastas, tinha um documento do Word com o nome da ex dele. Eu li e estou supondo que ele só salvou a última conversa que teve com ela, pouco antes dela cortar contato com ele. Começou normalmente, mas aí ele perguntou como estava o relacionamento dela com o atual namorado, que agora é noivo dela. Ela disse que estava tudo bem e que ela estava feliz. E aí ficou estranho porque ele falou algo tipo: sério? Tem certeza? Ela disse que sim, achou a pergunta estranha. E ele respondeu: não sei, não acredito que você esteja tão feliz. Não lembro de tudo porque minha cabeça girava, mas ele disse que o noivo dela, então namorado, nunca vai tratá-la tão bem quanto ele. E que eles se conhecem há X anos e conseguiram continuar amigos depois do término. Que eles ajudaram um ao outro a crescer como pessoas e que ela realmente deveria dar outra chance para ele. Ele disse que esperou por ela todos esses anos e que a ama, e sempre acreditou que eles acabariam juntos. Tudo isso enquanto ele estava comigo. Ela o chamou de idiota e disse que ele teve muita cara de pau de falar tudo aquilo para ela. Quando ela disse para ele, há muito tempo, que eles sempre seriam apenas amigos, e que ele era ainda mais idiota por fazer isso.
Enquanto ambos estavam em outros relacionamentos, ela mandou ele me deixar para meu próprio bem, pois mereço algo melhor. Essa nem foi a pior parte. Meu namorado me ligou cedo, pedindo que eu fosse à cozinha, porque ele tinha feito o café da manhã. Então eu vou para a cozinha já me preparando para uma briga. Eu e ele nunca brigamos, mas eu tô tão machucado. E ele fez o que, sinceramente, parecia um café da manhã incrível, com uma caixinha de anel no meio da mesa. Ele me disse para abrir, eu abri. Ele disse algo tipo: esses últimos 3 anos comigo foram uma aventura, e ele espera continuar vivendo novas aventuras comigo. Acho que foi mais ou menos nessa hora que eu saí do transe em que estava e explodi. Eu exigi saber onde ele esteve o dia todo ontem, por que ele não entrou em contato comigo, por que ele tem chorado pela ex nos últimos 3 meses, tudo. Ele ficou bravo comigo por eu estar bravo. Ele disse que eu devia estar feliz por ele me pedir em casamento, não era isso que eu queria. Eu perguntei por quê, se está tão óbvio que ele preferia estar com a ex dele. Ele me disse que ela claramente já seguiu em frente, então está na hora dele seguir em frente também. Nunca estive tão bravo na minha vida. Fui incrivelmente paciente com esse homem e fiz o meu melhor para entender a situação dele. Eu literalmente dei tudo o que eu tinha para ele, mas não vou me casar com ele só para ser o prêmio de consolação dele. É tão irônico porque se ele tivesse me pedido em casamento 4 meses antes, eu teria ficado extasiado. Agora, isso só acabou com o nosso relacionamento. Então é isso, liguei para o meu pai chorando e ele está vindo me ajudar a voltar a morar com ele e com a minha mãe. É isso. Eu estou um caco, mas acho que é porque tudo de errado e distorcido nesse relacionamento está me atingindo agora. E demorou muito para eu entender. Meu ex está só sentado no sofá com o notebook. Muito obrigada por me ajudarem a ver como esse relacionamento era injusto. Li todos os comentários de vocês, mesmo sem conseguir responder a todos. Nossa, então esse é o motivo para casar. Se a outra pessoa seguiu em frente, a gente também deveria. Que absurdo. Temos mais 2 atualizações dessa história, então vamos à próxima. Minha ex ficou mais ou menos maluca depois que voltei para casa. Eu bloqueei ele de praticamente tudo, mudei todas as minhas senhas e desativei meu Facebook, então ele não tinha como me contatar, a não ser literalmente indo até a casa dos meus pais para me ver. Parece que ele passou a mandar mensagens para meus amigos, inclusive amigos em comum, pedindo para usar as contas deles para falar comigo. Ele disse para eles que eu roubei algumas coisas dele quando me mudei e que queria essas coisas de volta. Meus amigos ligaram perguntando sobre isso e disseram que sabiam que eu não roubei nada dele, pois isso não combina nada comigo. Eles queriam saber por que ele estava tão desesperado para me contatar. Eu não estava pronto para contar tudo, achava que ninguém acreditaria. Disse a eles que não sabia o que ocorria, mas pedi que não permitissem contato dele comigo por meio deles. Alguns dias depois disso, as ligações começaram, todas de alguns números diferentes que eu não reconhecia. Eu não atendi nenhuma delas, mas em um dia eu tinha cerca de 20 chamadas perdidas de um número, depois mais de 20 de outro número diferente. Tive que configurar meu telefone para só permitir chamadas de números específicos, senão ia direto para a caixa postal. Mesmo que ele não conseguisse falar comigo, ele conseguiu me fazer sentir bem isolado. Após 5 dias de ligações, desabei e contei tudo para minha mãe. Ela pouco falou, apenas me deixou falar. Depois ela me disse que eu tomei a decisão certa, mas que não há absolutamente nenhum motivo para eu passar por isso sozinho. Ela disse que não queria me pressionar para contar o que aconteceu até que eu estivesse pronto, mas que a melhor coisa que eu poderia fazer agora é passar tempo com pessoas que me amam e me apoiam. Então, depois de ir comigo trocar meu número de telefone, ela me incentivou a começar a ligar para meus amigos e contar para eles o que aconteceu e simplesmente passar mais tempo com eles no geral. Eu tinha na cabeça que todo mundo ficaria do lado do meu ex e me diria que eu cometi um erro terrível, que as intenções dele eram boas e que eu exagerei insinuando que ele só pediu em casamento porque a ex-namorada dele ficou noiva. Mas na verdade as respostas dos meus amigos me impactaram muito. Aparentemente meu ex estava contando para todo mundo que terminamos porque eu tinha grandes problemas de ciúmes em relação à ex dele. Mas quando ouviram o meu lado da história, fiquei realmente surpreso com quantos deles disseram que fazia sentido. Todos me disseram que fiz a coisa certa e que me apoiariam não importa o que acontecesse. Senti um enorme alívio e tenho me esforçado para sair mais. Para falar a verdade, às vezes me pergunto se estava errado. Às vezes penso que meu ex talvez estivesse de luto pelo antigo relacionamento e me pediu em casamento como forma de recomeçar. Às vezes eu penso que recusei a única proposta de casamento que vou receber na vida.
E às vezes eu penso que talvez eu devesse ter aceitado, porque eu o amava, e não é sempre que a gente encontra alguém que realmente ama. Mas aí, nos dias em que me sinto mais sábio, eu me lembro de como foram bizarras as nossas últimas semanas juntos, como eu sempre soube, lá no fundo, que eu era a segunda opção pra ele, e de como ele tem se comportado desde que terminamos. Nunca vi ele tão instável, ele sempre foi tão calmo e lógico, então isso é completamente novo pra mim. Eu sei, lá no fundo, que fiz a coisa certa, mas às vezes o que você sabe na cabeça e o que sente no coração são coisas completamente diferentes. Então é basicamente isso. Eu só estou levando a vida e vou marcar uma consulta com um terapeuta. Eu queria ter algo mais profundo para contar para vocês, alguma sabedoria extra, mas não tenho. Meu melhor conselho para quem está passando por algo parecido é o que minha mãe me disse: esteja cercado de pessoas que te amam e te apoiam. Agora que o OP tem apoio e o segredo foi revelado, vamos à atualização final para ver como termina essa história. Meu ex me enviou pelo correio o anel de noivado que comprou após minha última atualização. Não sabia o que fazer com ele. Eu não tinha certeza se o anel era realmente o que ele dizia que eu tinha roubado. Também achei estranho enviar pelo correio, pois ele poderia afirmar que nunca recebeu. Meu pai se ofereceu para devolver o anel pessoalmente. Não sei se algo foi dito na devolução e nunca perguntei. Segundo, ouvi de alguns amigos que 2 semanas atrás, meu ex comprou uma passagem e voou para Nova York para tentar conversar com a ex dele. De algum modo, ele descobriu a empresa onde ela trabalhava, achou o endereço e ficou o dia todo em frente ao prédio. Não faço ideia do que aconteceu, mas aparentemente não há nenhum sinal de que ela vai voltar, então estou supondo que não deu muito certo, não acredito que ele fez isso. Não acredito que namorei alguém tão louco assim por 3 anos. Mas acho que ajuda toda vez que ouço algo assim, porque reforça o fato de que fiz a coisa certa. Me encontrei com 2 terapeutas, não gostei muito do primeiro. Sempre que eu falava algo, ele só perguntava: e como você se sente sobre isso, sem feedback ou sugestão? No fim, ele sugeriu que eu estava deprimido e talvez devesse tentar outros remédios. Não pretendo vê-lo novamente. Mas eu conheci a segunda na semana passada e gostei muito dela. Ela disse que não preciso vê-la sempre, mas posso marcar consultas quando estiver mais para baixo ou estressado. Acho que farei isso. Algumas pessoas perguntaram por que eu quis ver uma terapeuta no meu último post, já que parecia que eu estava no caminho certo. Bem, o problema era que mesmo sabendo que fazia a coisa certa, eu não sentia de verdade que aquilo estivesse certo. Ainda duvidava de mim e sentia que era diferente do que costumava ser. Antes de toda essa confusão, eu era muito otimista e geralmente feliz. Sempre buscava tirar o melhor das situações, mas na época da minha última postagem eu estava desanimado e mesmo fazendo um esforço para ver os amigos, eu realmente não estava aproveitando. Enfim, isso me traz até onde estou agora. Comecei um estágio remunerado com chance de ser contratado em tempo integral há quase 1 mês e estou adorando. Adoro as pessoas, o trabalho e voltar a ter rotina. Fico até envergonhado de dizer que estou atraído pelo cara que me contratou, que tem idade parecida com a minha. Não está acontecendo nada e não estou pronto ou disposto a começar um relacionamento, apenas acho que ele é a pessoa mais legal e educada que já conheci. Ele está sempre positivo, educado e sorrindo, então é impossível não ficar de bom humor perto dele. Não acho que meu próximo relacionamento precise ser com ele ou que eu tenha sentimentos por ele. É só que eu percebi que o tipo de pessoa que eu devo procurar é alguém que me faça sentir bem só de estar perto. Eu não penso muito mais no meu ex. É incrível como a vida muda tanto em poucos meses, mas eu acho que tudo está se resolvendo da melhor forma. Bem, LP, tenho que dizer que a jornada que você está passando agora está em uma fase positiva, então desejo tudo de melhor para você. Muito obrigado por compartilhar e se cuide. Vamos encerrar este vídeo com uma postagem para animar. Esta postagem é do subreddit Pet Revenge e foi feita pelo usuário oddmarketing61521. A vovó disse que ele nunca usaria, então o vovô provou que ela estava errada. Por favor, deixe-me contar uma breve história sobre meu avô. Ele queria um cortador de grama motorizado, mas a vovó disse não, pois não havia quintal suficiente para justificar e ele nunca usaria. O vovô foi lá e comprou um cortador de grama motorizado e passou a ir ao supermercado, ao parque, ao consultório médico 3 ruas adiante, jogar boliche com os amigos, para onde quer que pudesse, naquele cortador de grama motorizado. Tenho certeza de que quem o visse dirigindo pela rua com as compras no cortador de grama pensaria que ele tentava escapar de uma multa por dirigir bêbado ou que perdera as chaves por dirigir mal.
Mas eu juro pra você, ele nunca encostou em uma gota de álcool desde que voltou do Vietnã. E ninguém jamais tiraria as chaves dele, porque ele realmente era um motorista responsável. Até o dia em que ele morreu dormindo, ao lado da vovó, que faleceu 6 horas depois de ligar para todos os filhos deles. Mas ele tinha comprado aquele cortador de grama caro e estava determinado a provar para a vovó que ia usá-lo. Bem, LP, essa é uma bela história. Não diria que foi uma pequena vingança, mas é realmente bonita. E seu vovô usou o cortador de grama. Obrigado por compartilhar. É isso para o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Se você chegou até aqui, presumo que gosta dessas histórias que estou lendo. Aqui estão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo agora, salve para ver depois e não esqueça de clicar em inscrever-se.